Bitcoin hoje deu um ar de graça pra gente, subindo ali 4%, que tá ótimo, era o que a gente esperava. E a gente tem uma possível prova aqui no gráfico de que a gente pode estar chegando perto de uma altcoin season, uma das maiores que a gente tenha visto até o momento, tá? Por conta da expansão do mercado, e você vai sacar tudo isso aqui comigo. Então eu te peço para você ficar aí comigo e deixar o seu like, que eu sei que você já conhece o nosso conteúdo aqui e somos brabos, tá? Vamos começar. E a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é no gráfico diário. No gráfico diário a gente tem simplesmente uma coisa linda. Eu vou começar a falar uma coisa que você já deve ter escutado falar aqui, mas é muito importante você prestar atenção nisso. Se a gente for, tá, pegar aqui nessa região, essa exata região aqui que eu marquei, o volume negociado em relação ao preço, tá? Em qual faixa de preço a gente teve o maior volume negociado e onde que estão as maiores posições de Bitcoin, onde a galera comprou muito ou vendeu muito, tá? Justamente nessa região onde está essa linhazinha vermelha aqui. Douglas, por que você está mostrando isso, tá? Gente, eu falei isso aqui no nosso Instagram, te convido aí para seguir a gente lá, segue o nosso perfil, a gente fala cada vez mais de Bitcoin lá, tudo em cima da hora. Aconteceu alguma loucura, Bitcoin tá caindo, eu falo lá. Bitcoin subindo muito, eu falo lá também. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem essa faixa de preço como o topo. Esse aqui é tecnicamente o nosso topo histórico, tá? Onde a galera ficou presa, quem ficou preso ficou e não tinha como sair, porque o preço logo embaixo, ele ficou muitos meses embaixo aqui. Ou seja, tá nessa região aqui, tem muita gente presa. Eu quero que vocês prestem atenção na quantidade de volume que a gente tem acima, tá? Isso aqui é minúsculo, esse volume aqui é desconsiderável. E por que eu tô falando isso, tá? Simplesmente se a gente pegar essa área aqui, essa faixa de preço que é super importante pra gente, e eu expandir ela, olha só, tá? A gente já está acima dessa região, já estamos acima dessa região e usando essa região como suporte. Que isso, Douglas, mas o que isso significa, né? Isso significa que o preço já passou o topo histórico técnico, falando aqui em volume de negociação, ele já passou o topo histórico e está usando ele como suporte. Isso aqui, para quem já manja de análise gráfica, é simplesmente, tá? Quando a gente rompe esse topo histórico, a gente faz um suporte, retesta essa região e sobe novamente. Isso aqui pra gente é uma confirmação da nova tendência, né? Se a gente rompeu, é uma confirmação desse rompimento, ou seja, a gente tem tudo para continuar subindo. Ou seja, isso aqui é um forte indício, a gente continua falando isso sempre, que é um forte indício pra gente realmente buscar a casa dos 100 mil dólares. Mas prestamos atenção em tudo aqui e a gente precisa ver o seguinte, tá? Por conta desse topinho aqui, a gente sabe que ali tem uma região muito importante, né? Os 64 mil dólares. A gente está muito perto dessa região. Ou seja, tá? Esse aqui, essa região que está em laranja, que eu vou até mudar de cor, botar para amarelo. Essa região aqui é o nosso topo histórico técnico, onde era supostamente o lugar onde as pessoas ficariam presas e elas sairiam do mercado assim que o preço batesse esse topo, porque elas já estão cansadas de ficar preso durante um tempão sem o Bitcoin voltar aonde elas compraram. Isso aí é horrível, né? Agora, olha só, tá? Justamente nessa área, olha como o preço, depois daquela tendência de alta forte, ele gargalou ali, né? Ele segurou. Então a galera que ficou presa, ela já saiu dali, cara. O pessoal já meteu o pé. E olha que bacana. Logo depois o preço já rompeu. Ou seja, a gente fez um rompimento histórico aqui, muito forte, indicando pra gente que a gente vai continuar subindo. Agora a gente só tá lutando contra esse topo histórico, que não é o técnico, tá? É só o topo histórico que tá no gráfico ali, a pontinha do icebergzinho aqui, que a gente vai realmente usar como referência, o mercado usa como referência como topo, né? Então, é normal ele dar uma gargalada, não sei nem como é que fala isso, nesse ponto. Agora, se a gente passar isso aqui, eu convido vocês a comemorar que a gente possivelmente vai começar uma tendência de alta muito forte no Bitcoin, rumo aí os 100 mil dólares, 120 mil dólares, 130 mil, 200, 500, 800 trilhões, você decide aí. Então assim, nesse exato momento a gente está no ponto essencial do gráfico. A gente está em tendência de alta, a gente aparentemente já fez um pullback aqui para o preço voltar a subir. Isso aqui pode ser encarado como uma bandeira, pode, mas é bem curtinha, mas pode sim ser considerado como uma bandeira, não faz mal. Ou seja, a gente pode dar uma continuidade nesse movimento aqui para continuar subindo, mas por conta, né, da tendência do Bitcoin e a tendência anterior dele, que era de alta,
é possivelmente, como eu falei para vocês, que o pullback que ele faz, o retorno, a correção, seja bem curta por conta do anseio do mercado por buscar os topos históricos e o topo histórico, né? Só tem um, porra. E os 100 mil dólares. Ou seja, o mercado tá eufórico, ele quer levar o Bitcoin para cima e a gente tem que ver até onde isso vai. Depois que a gente ter, a partir disso aqui, a confirmação, tá? Que a gente conseguiu romper o topo histórico, a gente já está em uma nova tendência de alta rumo aos valores acima do topo histórico. A gente tem que acompanhar o seguinte, tá? Muitas pessoas estão perguntando, Douglas, o que eu vou fazer? Minhas altcoins, que vai subindo, vai Cardano, Tiris vai continuar subindo. Então assim, olha só. Há um tempo atrás, numa análise, a gente fez o seguinte, né? A gente usou esse Total 3. Se você não sabe o que é o Total 3, ele simplesmente pega o market cap do Bitcoin e do Ethereum e tira do mercado. Você vai ter praticamente só as altcoins com menor volume de negociação, com menor, comparado ao Bitcoin e Ethereum, claro, com menor capitalização de mercado. Isso leva pra gente para esse gráfico. Ou seja, se esse gráfico sobe, você tem uma altcoin season muito forte. Se esse gráfico desce, você tem uma dominância maior do Bitcoin e Ethereum no mercado. E atenção, tá? Eu não lembro quando eu fiz esse desenho, mas provavelmente já faz umas semanas aí que eu fiz esse desenho. E a gente já estava esperando ele formar um cup and handle, né? Uma xícara e um negocinho pra segurar, que eu nem sei a tradução disso. Mas isso aqui indica pra gente o quê, tá? Possivelmente nesse exato momento a gente começou a conversar lá que ele possivelmente ia começar a bater aqui e ia romper em algum canto, né? Essa é a tendência. Esse é o fundamento principal do cup and handle, que ele vai bater muitas vezes aqui nessa região e batendo nessa região a gente vai ter o seguinte, alguma hora vai romper, né? Isso aqui, quanto mais ele testa, quanto mais ele bate uma resistência ou um suporte, mais propício a ele de romper aquilo. Então quando a gente está testando muito, como a gente está testando nesse momento, é capaz de a gente realmente sair estourando para cima. E quando que isso vai acontecer? E por que isso poderia acontecer? Então assim, a gente tem realmente essa resistência que ele está no momento exato. Isso pode levar a gente ao quê? A gente está vendo, né, que a gente está com uma alta bem modestinha aí das altcoins. A gente vê algumas altcoins subindo de preço, umas violentas. A gente viu a Tilis subindo muito, Sandbox, tem um monte de moeda subindo aí. Mas você não está vendo o movimento de euforia do mercado com todas as altcoins subindo. Isso é um indicativo que a gente não está numa altcoin season, a gente só está tendo um interesse bem isolado entre algumas altcoins. Ou seja, vai chegar a sua hora ainda. Sua altcoin, se é um bom projeto, ela vai voltar a subir, não se preocupa, tá? Agora, o que a gente tem que aguardar é realmente esse rompimento aqui, mas a gente tem que ficar esperto em um detalhe. A gente tá vendo o Bitcoin tomar frente do mercado, a dominância subindo hoje, e possivelmente nos próximos dias, assim que o Bitcoin der aquela rompida que a gente está esperando, e sair para cima aí 70, 80 mil, a gente provavelmente vai ver o Bitcoin tomando a frente no mercado, retomando a sua capitalização de mercado e tirando as altcoins. Então você vai ver provavelmente a dominância do Bitcoin voltando a subir. E se a dominância do Bitcoin volta a subir, você vai ver isso aqui talvez caindo, o que vai dar um espaço para uma probabilidade, que seria formar o Cup and Handle, né? Eu nem sei se isso existe, mas eu chamo assim, é o Cup and Handle, é o Cup and Handle dentro de outro Cup and Handle. Então você vai ter, em vez de só um negócio, uma alcinha para segurar a xícara, você vai ter duas. Isso indica pra gente o que, tá? Primeiro de tudo, fundos ascendentes, fundos maiores, o que levaria a gente simplesmente para um novo rompimento e uma nova tentativa de formar um estouro de xícara aqui no caso, tá? Por que isso pode acontecer? Porque pra gente ter uma altcoin season, a gente precisa expandir o mercado do Bitcoin. Não tem como, tá? As altcoins explodirem com o Bitcoin no mesmo lugar, assim, beleza, a gente tá lá em cima, mas a gente precisa dar uma estourada no Bitcoin, 70 mil dólares, 80, 75 mil dólares, para assim dar espaço para as altcoins. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para isso acontecer. E pelo que eu tô vendo aqui, é bem possível que a gente ainda tenha um rally do Bitcoin e depois passe para as altcoins. Enquanto isso, vai ficar nesse lenga-lenga, algumas altcoins subindo, outras caindo, tudo no 0 a 0 aqui, e a dominância subindo aos poucos, tá? Provavelmente a gente vai ver esse cenário acontecendo. Até a gente chegar um momento que isso aqui pode ser curtíssimo, tá? Eu fiz esse desenho aqui, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui pode ser bem curtinho, uma dominância rapidinho ali pra gente voltar a subir. E aí sim, nesse ponto aqui, quando a gente romper essa resistência, você vai ver suas altcoins subindo e muito, tá? Porque a gente tá com o Bitcoin com uma capitalização de mercado muito grande e isso acontecendo vai dar pra gente parte desse dinheiro indo pras altcoins. Cara, se a gente chegar aos 80 mil do Bitcoin,
Cara, o mercado vai estar com não sei quantos trilhões de dólares. E esses trilhões, parte desses trilhões vai passar para as altcoins. Então, se sua altcoin precisa de 1 bilhão para multiplicar, sei lá, 10 vezes o valor dela e você ter um lucro aí de 1000%, você vai precisar de uma grande quantidade de dinheiro. Só que essa quantidade de dinheiro vem do Bitcoin. Então o Bitcoin precisa juntar muito dinheiro para distribuir, e distribuindo, como você precisa de pouco para multiplicar, quando ele joga muito, você ganha um rio de dinheiro. Então essa é a nossa intenção, a gente tem que ter paciência, porque por enquanto o mercado ainda está de lado em relação ao market cap. A gente precisa expandir o mercado, dar o Bitcoin que ele precisa, para depois ele dar para você o que você precisa. Então vamos ter paciência. A gente ainda está num cenário totalmente otimista por conta dessa alta que a gente está tendo no Bitcoin, né? Bem consistente, como a gente conversou, as correções são curtas. A gente tem ainda a possibilidade de descer mais? Tem, mas a gente tem que entender que também a tendência aqui é voltar a subir por conta da alta anterior, tá? Isso aqui não é uma alta normal, é uma alta realmente eufórica, uma alta explosiva, e sempre vai ter correção, e essa correção vai levar a gente para quê? Para a continuidade do movimento anterior, que era de alta. Então a gente espera o quê? Alta. Então a gente tem que aguardar, principalmente, né, o decorrer dessa semana, como é que o mercado vai se sair a partir dessa lateralidade, se ele vai tomar uma definição para cima, se vai liquidar o pessoal para baixo, mas o cenário está completamente otimista por conta daquele suporte que ele está formando nessa área. Então isso aqui é um suporte muito importante, e a gente tem que se segurar de qualquer forma, que mais ou menos ali nos 58 mil dólares é o nosso ponto-chave. A gente já viu nas análises anteriores, e para você, né, ficar ligado nisso aqui, eu te peço sua inscrição, né? Isso é interesse seu, cara. Você acompanha o nosso trabalho aqui, que a gente faz o nosso serviço aqui, e eu só quero te ajudar a entender esse mercado melhor. Então eu te convido a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então vamos dar uma olhadinha bem rapidinho aqui no curto prazo, para ver o que está acontecendo, o que a gente tem de acordo com o índice de força relativa. E olha só, realmente a gente está no período de lateralidade aqui no gráfico de 1 hora. E olha só, tá? A gente já, depois dessa indefinição do mercado, rodeando a região 50 do RSI, região de lateralidade, a gente deu uma definição por agora, aqui para cima. Ou seja, se a gente começar a brincar acima dessa região, a gente vai dar início a uma nova tendência de alta acima dos 50 pontos do RSI, tá? Por enquanto a gente não tem muita indicativa aqui, só se a gente for marcar uma linha de tendência nessa região aqui, dando uma possibilidade pra gente simplesmente pegar e fazer uma correção prévia aí até os 61.500, dar uma voltada pra pegar o ar e bater o valor do topo histórico atual, que é os 67 mil dólares, tá? Então muita paciência, a gente pode ainda estar num período de lateralidade sem problema, mas quando a gente passa pra cima pode ser o início de um movimento de alta no curto prazo, que pode se estender para o médio e que pode se estender para onde? Para o longo prazo, tá? Então, gráfico de 4 horas subindo aqui, vamos ver melhor o que está acontecendo. E simplesmente a gente continua naquele pensamento aqui, uma linha de tendência de alta, possibilidade de uma correçãozinha breve aqui até os 61, até os 61,5 ali, mais ou menos, o que vai dar um grande espaço para você fazer suas compras, tá? Agora, se a gente perder isso aqui, a gente vai dar provavelmente mais início à lateralidade do que essa mini tendência de alta que a gente está se formando aqui, tá? Se ele continuar, ele vai sim pegar o ar que ele precisa para fazer e finalizar esse triângulo de alta, tá? Então a gente tem alguns padrões aí que estão indicando pra gente que a gente possa subir e crescer o valor desse Bitcoin, que a gente, cara, já tá na hora, né? Vamos pro 100 mil logo, que a gente quer o quê, né? Quer ganhar dinheiro. Então é o seguinte, a gente ainda se encontra, apesar de tudo, numa lateralidade aqui no RSI de 4 horas, e como eu disse para vocês, assim que a gente se mantém acima da região 50, e apesar, né, desse histórico aqui, a gente acompanha os próximos dias, a gente vê se ele vai se manter acima da região 50, se mantendo, possivelmente, como eu disse para vocês no gráfico de 1 hora, pode ser o início de uma tendência de alta muito forte para o Bitcoin, tá? Por enquanto, a gente consegue ver algumas oportunidades de altcoins, algumas que nem sobem, outras que sobem, então as que estão ficando para trás, é bom você ficar de olho, né? A gente tá vendo a Cardano bem devagarzinho. E eu falo pra vocês, tá? Eu vi essa novela acontecendo com a Tillias. E quando ninguém tem interesse na moeda que ela tá parada, essa é a hora certa pra comprar. Então, eu só falei isso, não vou dar nenhuma dica de investimento. Isso aqui não é dica, mas o papo está dado, tá? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Vamos esperar good vibes aí pra gente nessa semana aí. A gente tá com uma expectativa muito boa, mas sempre atento às correções, tá? Que se tornam oportunidade de compra nesse mercado que tá assim, com toda a pinta
de dar um estouro pra cima. Então muito obrigado, tamo junto, até a próxima análise, se inscreve aí, deixa o seu like por favor e tamo junto.